Celular apreendido de Vorcaro tem recado com cobrança insistente de uma autoridade da República. Que é isso, gente? Quem é que tinha um contrato espantoso de 130 milhões de reais com o Banco Master que o Vorcaro, segundo a Malu Gaspar, dizia aí para os seus auxiliares que eram prioridade máxima, que podia atrasar tudo menos os pagamentos para essa pessoa. Mas olha, gente, se for o Moraes, isso seria de derrubar o céu na cabeça dos ministros do Supremo. Se for isso, é coisa para ter o impeachment avançando no dia seguinte. Se essa Meredith estivesse distribuindo dinheiro, se a investigação chegar nisso, o Toffoli e o Moraes caem. Caem. E caem feio, porque isso pode ter, inclusive, crimes graves envolvidos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Caso Master avança e já preocupa ministros do STF. É isso mesmo. O alerta circula nos bastidores à medida que novas provas reunidas pela Polícia Federal apontam para personagens com influência institucional e movimentações financeiras arriscadas. Conforme revelou o colunista Lauro Jardim de O Globo, além disso, entre os documentos apreendidos pelos investigados está uma mensagem de celular de Vorcaro em que o pastor Fabiano Zettel, considerado seu braço direito em transações atípicas, pede a liberação de pagamentos. Ele justifica a urgência dizendo que estaria sendo pressionado por uma autoridade da República. Para os responsáveis pelo inquérito, o conteúdo é considerado sensível e pode ter forte impacto. A Polícia Federal também instaurou um inquérito para apurar a atuação da Fictor, empresa que chamou a atenção ao anunciar em novembro uma proposta incomum de compra do Banco Master por 3 bilhões de reais e apenas 2 meses depois entrar com pedido de recuperação judicial. As investigações envolvendo o caso Master já apontam a existência de parcerias com postos de combustíveis ligados ao PCC. O esquema funcionava por meio de máquinas de cartão de crédito usadas para simular transações financeiras de alto valor. O cerco está se fechando contra os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Veja o vídeo. STF é alertado sobre bomba no caso Master. O celular do Vorcaro foi aberto. Hoje o colunista Lauro Jardim do Globo publicou uma série de notas que, cada uma delas separada, já é gravíssima. Mas é quando a gente junta as pontas que nós entendemos que uma bomba vem aí e que ela vai cair direto no colo do Supremo. O desenho que está aparecendo é assustador. Empresas dos irmãos de Toffoli recebendo dinheiro sabe-se lá de quem. O cunhado do Vorcaro, Fabiano Zettel, sendo cobrado por uma alta autoridade da República. Ministros do STF recebendo alertas de que as investigações vão respingar com força neles. Tudo está conectado e tudo leva ao mesmo lugar que eu vou te mostrar. Gente, é o seguinte, o Lauro Jardim ele jogou as peças na mesa, mas nesse nosso encontro com justiça a gente vai montar o quebra-cabeça. Para começar, vamos relembrar da Maridit Participações, que é uma empresa dos irmãos do ministro Dias Toffoli. Nós sabemos faz tempo que essa empresa, a Maridit, era sócia do resort Itaiaiá junto com o Fabiano Zettel, cunhado do Daniel Vorcaro, que é o dono do Master. Essa, gente, a Maridit, é aquela empresa que fica na casa do irmão do Toffoli, que é eletricista. Casa em que os repórteres do Estadão foram lá, encontraram a cunhada do ministro e ela explodiu, dizendo que eles não eram sócios de resort nenhum e que ali não era a sede da empresa. Ela disse algo como, olha aqui a minha casa, moço, vê lá se eu tenho como ser dona de resort. Isso se conecta com os funcionários do resort dizendo que o Toffoli agia como dono. Ele tinha casa lá, ele tinha barco lá, ele dava ordens. E tudo isso levanta a hipótese a ser investigada sobre quem era de fato o dono do resort. E agora, bora então direto aqui para a primeira parte da coluna de hoje do Lauro Jardim do Globo. Há uma série de dúvidas que investigações sobre a empresa Maridit podem esclarecer. A empresa dos Toffoli prestava serviços de consultoria? Como assim? Tinha contratos de prestação de serviços com direito a pagamentos mensais por parte de escritórios de advocacia? Como assim, gente? Há suspeitas de que a resposta é sim para os dois casos. Como assim?
Pagamentos de escritórios de advocacia. Como assim? O irmão do Toffoli é eletricista e o outro é sabe o quê? Padre. Essa matéria mostra isso muito bem. Gente, isso é inacreditável. Vocês estão entendendo o que a matéria aqui está dizendo nas entrelinhas? Vejam a gravidade. Existem suspeitas de que a empresa dos irmãos do Toffoli recebia pagamentos mensais de escritórios de advocacia. E se a empresa for, na verdade, do Toffoli, já que a esposa do irmão diz que não é dele, e ao mesmo tempo a empresa tiver recebido pagamentos de escritório de advocacia, hein? Claro que a gente não está acusando aqui ninguém de nada, mas está levantando hipóteses que precisam ser investigadas. Agora, vocês lembram quem pagou 500 milhões de reais a escritórios de advocacia e a consultorias? Vocês lembram? Foi o Banco Master. A suspeita aqui, gente, é clara. O Master pagava escritórios de advocacia que pagavam a Maridit. E esse dinheiro depois ia para onde, hein? Se os irmãos do Toffoli não forem os reais dono, o caminho do dinheiro pode mostrar quem que é o real dono. E é isso que os investigadores querem saber. Olha aqui, ó. A quem exatamente a Maridit transferia diretamente o dinheiro que recebia por esses trabalhos é o que vai se querer saber. Se a investigação demonstrar que esse dinheiro chegava a Dias Toffoli, vai ser um escândalo sem precedentes. Gente, uma pausa para você absorver tudo isso antes de avançar. Porque isso tudo pode se revelar aí sem noção de grave. Se isso acontecer, derruba qualquer ministro. Presta atenção nisso. Pagamentos eram feitos para a Maridit. Existem suspeitas aí que tem pagamentos de escritórios de consultoria, de escritórios de advocacia a título de consultoria. Se suspeita que a Maridit não é, na verdade, dos irmãos do Toffoli. A Maridit era sócia do resort. Se suspeita que o resort era, na verdade, do Toffoli. Está entendendo aonde isso leva? Que o Toffoli poderia, em tese, essa hipótese, ter recebido pagamentos via Maridit que vem de escritórios de advocacia. A que título isso? Por que o escritório de advocacia pagaria o ministro? E se os pagamentos vierem do Banco Master, que pagou milhões, centenas de milhões a escritórios de advocacia? Tudo isso parece um escândalo de proporções dantescas se comprovar. Agora, depois desse breve silêncio, pausa para absorver, bora continuar indo agora para a segunda coluna do Lauro Jardim de hoje, que complica ainda mais a situação do STF nessa história. Dá uma olhadinha aqui, ó. Celular apreendido de Vorcaro tem recado com cobrança insistente de uma autoridade da República. Que é isso, gente? Num dos celulares apreendidos de Vorcaro, há ao menos uma mensagem do pastor Fabiano Zettel, seu braço direito para transações heterodoxas, pedindo que alguns pagamentos fossem liberados, pois estava sendo cobrado insistentemente por uma autoridade da República. Gente, isso aqui é explosivo demais. Quem que a gente sabe que era amigo do peito do Vorcaro, hein? A ponto de ir secretamente à mansão dele em Brasília, fumar charuto e beber vinhos e uísques claros. Quem é que tinha um contrato espantoso de 130 milhões de reais com o Banco Master que o Vorcaro, segundo a Malu Gaspar, dizia aí para os seus auxiliares que eram prioridade máxima, que podia atrasar tudo menos os pagamentos para essa pessoa? Será que a Polícia Federal achou mensagens do Moraes cobrando o Zettel, cobrando que os pagamentos fossem feitos para o escritório da sua esposa? Ó, isso está mais no terreno da especulação agora. Por quê? Porque pode ser outra autoridade. A gente sabe que teve o Lewandowski com contrato aí com o Master. A gente sabe que teve Guido Mantega trabalhando para o Master. A gente sabe que teve outras grandes autoridades. Mas, olha, gente, se for o Moraes, isso seria de derrubar o céu na cabeça dos ministros do Supremo. Se for isso, é coisa para ter o impeachment avançando no dia seguinte. O que será que esse celular do Vorcaro que foi aberto agora vai revelar, hein? Gente, isso aí pode ser a caixa de Pandora, revelar os males da República do Brasil. E agora vamos para a terceira coluna do Lauro Jardim, que reforça ainda mais as duas suspeitas que eu já mostrei para vocês. Olha isso aqui, ó. O alerta que ministros do Supremo receberam sobre o caso Master. Alguns ministros do Supremo já foram alertados que o correr das investigações do caso Master vai respingar neles. E não é só vai respingar neles, vai respingar com força neles.
Gente, vocês entenderam isso aqui? Isso reforça ainda mais essas hipóteses todas, porque a única razão para os ministros serem alertados disso tudo é o fato de que as investigações podem ter revelado exatamente esse tipo de envolvimento deles no caso. E não me parece coincidência não que o Lauro Jardim tenha publicado essas 3 colunas no mesmo dia em que uma coisa se liga à outra. Isso não é coincidência. Nós estamos diante de uma teia gigantesca que conecta ministros do STF a dinheiro que via diretamente do Banco Master, sempre via empresas de parentes de ministros. É um escândalo sem precedentes. E quando estourar, não vai deixar pedra sobre pedra. Lembrando, gente, nós estamos aqui no terreno da construção de hipóteses, não estamos acusando ninguém de nada, agora isso merece ser investigado, isso precisa ser trazido à tona, precisam ser feitas as colocações, construídas as hipóteses, porque todos esses fatos não podem ser varridos para debaixo do tapete, devem ser investigados e a cada um cabe a presunção de inocência. De novo, não acusamos ninguém de nada, mas tudo tem que ser esclarecido, porque a gente está falando de coisa gravíssima no mais alto degrau da nossa república. E aí eu pergunto para você, você acha que essas suspeitas sobre o Moraes e o Toffoli vão se confirmar? Conta aí para mim nos comentários a sua opinião. Olha, hoje eu tenho uma bomba para vocês. Uma bomba que saiu na coluna do Lauro Jardim e eu vou explicar aqui para vocês. Tem 3 pontos relevantes que o Lauro Jardim traz na sua coluna e que, se forem investigados adequadamente, seja pela Polícia Federal, seja pela CPI e CPMIs do Congresso, podem resultar em uma queda, mas numa queda feia dos ministros do STF. No mínimo, o Toffoli e o Moraes. Eu vou te contar isso agora, mas antes vou pedir que você se inscreva aqui no canal e que você também deixe o seu like, deixe o seu joinha e que considere se tornar membro aqui do canal, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Veja só, a Polícia Federal está investigando a relação da empresa Meredith, que é uma empresa da família do Toffoli e que intermediava negócios, inclusive do resort do Tayaya, até porque Meredith DT é Dias Toffoli. Óbvio, muito provavelmente é isso. Essa Meredith, a Polícia Federal está investigando a relação dela com o Master e com o Vorcaro. Vocês entendem? Há suspeitas de que a Meredith recebia dinheiro de escritórios de advocacia. E aí você vai se lembrar que a imprensa já revelou que o Master pagava escritórios de advocacia, pagava uma fortuna para esses escritórios. Só no ano passado, R$500 milhão, 580 milhões de reais, inclusive para a esposa do ministro Moraes, que tinha um contrato de 130 milhões de reais com o Master. Ou seja, o que a coluna nos dá a entender é que o Master podia estar pagando escritórios, que esses escritórios estavam pagando a Meredith, e aí é que precisa ser investigado melhor. Essa Meredith distribuía esse dinheiro para quem? Seria para os ministros? Seria para o Toffoli? Seria também para o Moraes? Seria para quem? Se essa Meredith estivesse distribuindo dinheiro, se a investigação chegar nisso, o Toffoli e o Moraes caem. Caem. E caem feio, porque isso pode ter, inclusive, crimes graves envolvidos. Eventualmente, estou aqui só numa eventualidade, a gente pode estar diante até mesmo de lavagem de dinheiro. Porque veja só, se o Master pagava escritórios, os escritórios pagavam a Meredith e a Meredith distribuía dinheiro para os ministros, bom, você tem uma linha aqui que o Master está pagando os ministros. Agora, pagando para quê? Com que dinheiro? Dinheiro de onde? Então, assim, isso tudo é muito sério. É muito sério. E precisa ser investigado. E tomara que seja. E tomara que seja. E tomara que isso aqui que a gente está cogitando como uma possibilidade não ocorra. Porque é muito grave que um ministro ou que ministros do STF estejam envolvidos em algo assim. Segundo ponto que o Lauro Jardim traz, o celular do Vorcaro tem mensagens de Fabiano Zettel, que é cunhado do Vorcaro e que está preso. Lembram-se desse caso? E nessas mensagens ele manda liberar pagamentos porque estaria sendo insistentemente cobrado. Pagamentos cobrado por autoridades da República. Que autoridades? Seria o Moraes? Será que o Moraes estava cobrando para que os pagamentos viessem para sua esposa? Bom, isso é hiper grave. Mas essa suspeita não é infundada, porque a imprensa revelou que o Vorcaro mandou atrasar menos tudo podia atrasar, menos os honorários da esposa do Moraes. Então, se o Moraes estivesse ali cobrando, insistindo,
para que os pagamentos ocorressem, mais um troço gravíssimo. E o terceiro ponto que o Lauro Jardim traz é o seguinte: ministros do STF foram avisados de que as investigações do Master respingariam com força na corte. E por isso, inclusive, eles estão tentando barrar tudo quanto é CPI. Porque a CPI às vezes não dá em nada, mas revela muita coisa. Isso dá a entender que os dois fatos anteriores, né, que a gente mencionou, esses dois pontos anteriores, estão realmente relacionados, ou possivelmente relacionados ao Moraes e ao Toffoli. Se não tinha por que eles estarem alerta, impedindo ou tentando impedir ou pressionar para que as CPIs não fossem adiante. O STF, se as investigações forem feitas e forem feitas de forma livre, meus queridos, nós podemos ter o STF implodido, sobretudo pela atuação desses dois ministros, Moraes e Toffoli. É um negócio de arrepiar os cabelos nossos, né? Porque eles não têm. Se você gostou desse vídeo, se você